Pastor, que Deus te abençoe, que Deus te use nesta noite. E é muito bom ter o Senhor nessa igreja aqui e que nesta noite possamos de alguma forma ouvir a voz de Deus através do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Vocês estão bom? Estão bonzinho aí? Amém? Só vitória? Nem sempre, né? Hoje um amigo lá na associação perguntou para mim: ei, pastor, só vitória? Eu falei: nem sempre. Aí ele falou assim: que bom que você foi sincero. Porque nem sempre a gente tem só vitória, né, irmãos? Esse mundo que nós vivemos é um mundo de lutas. E às vezes nós passamos por alguns percalços, não é? É óbvio que nós somos vencedores em Cristo, tem todo esse processo aí, mas na vida prática, de vez em quando, a gente dá uma topada aí na rua, não é? De vez em quando um pneu do carro fura, de vez em quando dá uma doença, de vez em quando tem uns negócios, né? Uns BO. Igual lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, a gente fala de vez em quando, dá uns BO pra gente aí, não é mole não. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, irmãos. Eu amo esse movimento dos 10 dias de oração, de verdade, assim. Eu acredito mesmo que os 10 dias de oração, a gente tem muitos programas na igreja, não é? E eu de fato acredito que os 10 dias de oração, ele de verdade foi uma ideia de Deus dado a um líder homem que então estabeleceu isso para a igreja. Eu acredito mesmo nisso, irmãos. E fiquei muito feliz com a frase do slogan desse ano. E eu espero que a igreja, eu acho que caminhe assim durante todo o restante da caminhada, né? 10 dias de clamor, 365 dias de oração. E a gente, o grande desafio, além de estar aqui, de vir aqui, né, os 10 dias, acho que o grande desafio nosso é, depois de terminar aqui os 10 dias de clamor, continuar a caminhada com o Senhor através da comunhão e do relacionamento com Ele através da oração, irmãos. Esse talvez seja talvez o nosso grande desafio como povo de Deus. E deixa eu falar algo para você. Tem algo que tem preocupado a mim como pastor, mas sobretudo como cristão, tá? Antes eu quero estar transmitindo, né? Quero dar uma boa noite para o povo em casa. Quem está assistindo, Deus abençoe você. Quero convidar você a compartilhar esse link para algum amigo, para algum conhecido. Se você não teve a oportunidade de compartilhar os links anteriores, você vai perceber que no YouTube, a igreja costuma deixar aí salvo as outras mensagens. Então, compartilha aí, faça isso, para que mais pessoas possam ter acesso à mensagem e à palavra de Deus, ok? Bom, tem algo, irmãos. Eu, antes de ir aqui diretamente para o texto hoje, texto de Gálatas, capítulo 5, a gente vai trabalhar um pouco nesse texto. Tem algo que tem me preocupado como pastor e cristão. E olha que eu não sou muito saudosista não, viu? Eu acredito que a vida é para frente. Eu sempre penso dessa maneira, a vida é para frente, a gente tem que olhar para frente, caminhar olhando para frente. O apóstolo Paulo já nos deu essa lição, né? Prossigo para o alvo, meu irmão, eu olho para frente, minha caminhada é para frente, ok? Ele não era daquele tipo de pessoas que ficava saudoso de um tempo passado. Porém, eu quero dizer para vocês que tem algo que tem me preocupado e acho que todos os pastores e aqueles que têm buscado ao Senhor, que é como a igreja, quando eu digo igreja, pensa em você, tá bom? Pensa aqui na igreja de Itararé, tá certo? Pensa em você de maneira coletiva, não pensa agora na associação, na organização, pensa em você como membro, que faz parte desse corpo que é o corpo de Cristo, tá certo?
Quanto tempo a gente tem gasto, investido em passar tempo com Deus em oração, irmãos? Quanto tempo você tem feito isso? Eu lembro que quando eu batizei em 2004, isso não tem muito tempo, eu acho que tem gente aqui que tem mais tempo de adventista do que eu tenho de vida. Apesar de que eu não sou tão jovem assim, faço 40 anos agora, sábado agora. Completo 40 anos e 21 anos que eu estou na igreja. Nesses 21 anos, eu tenho percebido algo, irmãos. É que a igreja, e eu estou me incluindo nisso, tá? Tenho feito essa reflexão nos últimos anos aí da minha caminhada. É que a igreja, durante um tempo, ela gastava e investia mais tempo para se reunir, para orar. E eu cheguei a vivenciar esse tempo, né? Pequeno grupo que as pessoas se reuniam para orar. Eu lembro que eu batizei com 18 anos, e lá na minha igreja, lá no Rio de Janeiro, numa favela lá do Rio de Janeiro, numa comunidade muito perigosa, a gente tinha um grupo de jovens. E deixo um recado aí para os jovens, que eu acredito nos jovens, viu? Tem alguns jovens aqui na igreja. E tinha um pequeno grupo de jovens, e era um pequeno grupo que nós nos reuníamos para ler o espírito de profecia, irmãos. A gente se reunia para isso. Não tinha filme, e olha que eu não estou dizendo que eu sou contra isso aí não, tá? Mas não tinha filme, não tinha... A gente se reunia para ler e orar. Ler e orar. Escolhíamos um livro e depois a gente tinha um tempo de oração e a gente lia aquele livro, determinava aquele livro e a gente escolhia ir para um outro livro. Eu sei que no primeiro ano meu de batismo, toda a coleção daquele conflito, a juventude ali que estava reunida, a gente já tinha lido. E eu penso que parece que à medida que o tempo está passando, a gente tem caminhado meio que para distante desses hábitos de oração, de leitura da palavra. E quando eu penso nisso, só me vem uma coisa na mente, irmãos. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Nós, mais do que nunca, mais do que qualquer outra geração, deveríamos estar acelerados na busca pelo derramamento do Espírito Santo. Nós, mais do que qualquer outra geração, deveríamos estar com o coração pujante, desejosos na busca pelo Espírito Santo, irmãos. E à medida em que o tempo vai passando, parece que a gente tem estado meio que cauterizado, não é? Nossos olhos têm sido olhos somente naturais, e temos esquecido de olhar com a perspectiva espiritual daquilo que tem, das coisas que têm acontecido ao nosso redor. Só tem uma resposta para isso, irmãos: a falta do Espírito Santo no meio do povo, a falta do Espírito Santo no meio da igreja. E como temos falta do Espírito Santo na igreja, já há alguns anos a gente tem vivido o seguinte cenário: trabalha-se muito para coisas infrutíferas, corre-se muito para coisas que não leva de fato um verdadeiro crescimento espiritual do crente. Isso tem que ver com a falta do Espírito Santo. Eu lembro que na pandemia falava-se muito de muita coisa na pandemia. E eu lembro que eu cheguei numa igreja lá no Rio de Janeiro, eu estava no Rio, e nesse processo de fecha, não fecha igreja, um irmão, um senhor, cerca de uns 85 anos, me parou assim na igreja e falou assim: pastor, o que o senhor acha dessa pandemia? Eu falei: mas como assim, irmão? Tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Aí eu
usei a mesma estratégia de Jesus para ele. Eu respondi, não respondi, mas fiz uma outra pergunta para ele e devolvi para ele. Mas o irmão acha o quê? O que o senhor acha? Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim: olha, eu acho que na mesma velocidade que o vírus está crescendo, no mínimo na mesma velocidade, deveria a igreja estar vivenciando um tempo de milagres e derramamento do Espírito Santo em nossa geração. E ele estava certo. As pessoas estavam com medo e está tudo bem. E fecha aqui, fecha ali, e a culpa é do político, a culpa é da China, a culpa é não sei o quê, gente discutindo, perdendo tempo. E aquele irmão foi como se fosse um bálsamo. Ele falou assim: pastor, Jesus está voltando, isso é sinal da volta de Jesus. A gente deveria estar acelerado. Falta o Espírito, pastor, na igreja. Falta o Espírito Santo. Você já pensou se você de fato tem o fruto do Espírito? Você reflete sobre isso? Você pensa sobre isso? Você tem buscado o fruto do Espírito para a sua vida? Eu quero convidar você já abriu Gálatas capítulo 5, verso 22 ao verso 23. E antes de lermos a palavra, nós vamos orar para que o Senhor, de alguma maneira, fale conosco. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, ok? Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Vamos orar, irmãos. Ó Santo Deus, nosso Pai poderoso, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, e nós cremos que o Senhor pode e quer se manifestar neste lugar. É uma bênção, é um privilégio ainda termos a liberdade plena de poder ir à igreja e ao templo, congregar, buscar o Senhor. Aliás, nós deveríamos estar aproveitando cada dia, cada momento, cada segundo, cada minuto que temos de um movimento como esse pela busca do Espírito Santo. E nós aqui estamos reunidos nesta noite para pedir que o Senhor fale conosco através da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Tua palavra que emana luz, vida, esperança. Nesta noite, de alguma maneira, ela possa falar com a gente. E daqui, Senhor, desta igreja, saiam pessoas desejosas de, quem sabe, fazer a diferença aqui neste bairro, aqui nesta congregação. Mas em nome de Jesus, para que isso aconteça, comece em nossa vida, na vida deles que aqui chegaram, Senhor. Fale com essas pessoas, são teus servos, seus filhos, vieram aqui com o coração aberto, sincero, para poder ouvir tão somente a tua voz. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, e com muita humildade, se manifeste aqui através da explanação da tua palavra. Fica com a gente, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, capítulo 5 de Gálatas, verso 22, mas o fruto do Espírito é. E, gente, eu quero já falar com você sobre isso aqui. Perceba que o apóstolo Paulo não inicia essa conversa e essa reflexão ao enviar essa carta para os Gálatas, dizendo que os frutos do Espírito são. Perceba que está aqui no singular. E há uma preocupação aqui do apóstolo Paulo, porque o contexto do capítulo 5 de Gálatas é o apóstolo Paulo orientando o povo a sair dos prazeres da carne, dos desejos da carne. É o apóstolo Paulo
dizendo o seguinte: abandone isso, saia disso, isso não pertence a você. E aí ele vai agora dizer como nós podemos vencer as lutas e as tentações da vida, que todos temos. Ele também tinha, Jesus também teve. Aliás, quero dizer para você que tentação não é pecado. Eu acho que você já deve saber disso, mas não custa nada lembrar. Tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Jesus também foi tentado. A Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado, e venceu a tentação. Mas só venceu a tentação porque tinha condições naquele momento de vencer a tentação. Estava ali em jejum, em oração. E já quero adiantar a você que na caminhada cristã, e eu vivo isso também, só é possível vencer a tentação com o Espírito Santo, irmãos. Só é possível com Ele. Vir à igreja é uma parte do processo, é importantíssimo. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, né, como é o costume de alguns. E ele vai dizer que à medida que o tempo, a volta de Jesus, o dia do Senhor vai se aproximando, aí é que nós deveríamos vir mais para a igreja mesmo. É o contrário do que muitos pensam, né? Jesus está voltando, Ele está próximo, aí que nós deveríamos congregar. Mas perceba que essa é uma parte do processo. Nós vamos verdadeiramente estarmos cheios do Espírito Santo é quando estivermos em comunhão, em oração, na busca incessante pelo poder de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito é amor. E todas as outras coisas são virtude do fruto. E aí o texto continua dizendo: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É importante a gente entender que o objetivo do fruto do Espírito, a missão do Espírito Santo e o fruto do Espírito significa que o Espírito Santo quer produzir em nós caráter completo, o caráter de Cristo em nós. Os frutos do Espírito é nada mais, nada menos do que o caráter de Jesus descrito aqui. É o caráter do Senhor escrito nessas palavras. E o objetivo aqui do Espírito Santo é que esse fruto e esse caráter seja reproduzido em nós. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: é fácil? É fácil? É fácil amar quem te persegue? É fácil orar pelo inimigo? É fácil sentar à mesa com gente que você sabe que de alguma maneira está sendo usado pelo inimigo para atentar contra você de alguma forma? Não é fácil. E eu não quero aqui pintar uma ideia de que o pastor Tiago, ele é o campeão do fruto do Espírito. Mas quero dizer para você que essa é uma orientação bíblica que só é possível tomar posse e ser enchido com o fruto do Espírito se buscarmos. Irmãos, não vai acontecer por osmose. Você sabe como é isso? É assim, ó. Deus, vou encostar a Bíblia aqui na minha cabeça e que entre agora aqui. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma outra coisa, não é possível alguém que se declara cristão, convertido, e que não manifesta o fruto do Espírito na sua vida. Essa conversa de que eu ainda estou no processo de conversão. Não, irmãos. A verdade é que a conversão, ela não é um processo. Ela acontece num único momento,
você de fato muda o foco, muda a perspectiva, a expectativa, o olhar, e o processo, na verdade, é a santificação. Agora, a conversão não acontece naquele momento, e se você converteu, acabou, e agora você é de Jesus. Agora você entra no processo da santificação. Deus espera, Deus almeja, Ele tem a expectativa que nesse processo nós desenvolvamos o fruto do Espírito e as suas virtudes. Okay? Quero trabalhar alguns pontos com vocês aqui. O primeiro ponto é que o fruto do Espírito é evidência, e a gente já está falando sobre isso, de uma vida convertida, irmãos. O fruto do Espírito é evidência de uma vida convertida. Há muitos que estão na busca dos dons espirituais. E não é incomum o pastor ser procurado por um jovem ou por um irmão para ser perguntado de como ele pode desenvolver um dom espiritual que ele gostaria de desenvolver. Não é? Mas é muito incomum, e infelizmente, pastor ser procurado por alguém que pergunta assim: pastor, como eu posso desenvolver o caráter espiritual? O caráter espiritual. Como eu posso fazer para que o fruto do Espírito seja desenvolvido na minha vida? Como eu faço para que eu possa demonstrar através da minha vida prática o fruto do Espírito Santo? Né? Então, o fruto do Espírito é evidência de uma vida convertida. Imagine, irmão, se eu chegasse aqui hoje, e eu estou ainda no processo da santificação, mas você imagina, se eu chegasse aqui hoje, como eu fui encontrado pelo Senhor há 21 anos atrás. E vou falar um pouquinho para você como eu fui encontrado pelo Senhor há 21 anos atrás. Desconfigurado, cabelo pintado de vermelho, brinco nas duas orelhas, piercing. Foi assim que eu fui encontrado. Cheio de gírias, falava palavrão, ia para festas, bailes, andava com muita gente perigosa. Não era pouco não, muita gente perigosa. Aí você imagina se eu chego aqui hoje para pregar sobre o fruto do Espírito, vestindo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, usando o mesmo tipo de penteado. Você já pensou um negócio desse? Então essa ideia de que Deus conhece o meu coração, está meio que na moda, né? Ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas intenções. A Bíblia diz assim, irmãos, Mateus 7,16: pelos seus frutos, seus frutos. Isso que, essa ideia que Deus conhece o nosso coração, é verdade. Mas deixa eu contar uma coisa para você: é só Ele que o conhece. Se eu bater com você, me encontrar com você, eu vou julgar você pelo que você tem demonstrado. Eu vou traçar um perfil da sua vida daquilo que você está, sim, vestindo. Pastor, isso não é julgar? Isso não é preconceito? Não, meu amigo, não é. Pelos seus frutos o conhecerei. Isso não é algo interno, irmãos. Acontece de maneira interna, depois do que acontece de maneira externa, tá? Nós temos um encontro externo com o Senhor, e esse encontro externo poderoso que temos com Ele começa a mudar o nosso interior. E a Bíblia diz que essa vida que está sendo mudada interiormente precisa demonstrar exteriormente essa mudança. Apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É pelos frutos. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como eu posso então ver
alguém e saber que aquela pessoa vive e a vida dela tem evidências do fruto do Espírito. É cantando aqui na frente da igreja? Não, irmãos. Essa é só uma parte. É vindo ao culto e adorando aqui, como todos fazem, de maneira coletiva. Nós evidenciamos que de verdade o fruto do Espírito habita em nós e estamos possuídos desse poder espiritual e poderoso. É na vida prática diária, em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, no trânsito. É quando um conflito acontece com alguém que é próximo de mim, seja lá fora ou seja aqui dentro. E aí, essa reflexão a gente precisa fazer. Se a minha vida tem evidenciado que na minha caminhada é o fruto do Espírito que tem governado. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que a característica daqueles que são perseguidos, da igreja que é perseguida pelo dragão, é que ela guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Só que alguns têm esquecido que a evidência do fruto do Espírito Santo não é só guardar o sábado, irmãos. Não é. Não é só ser vegetariano. Evidência que essa vida está em conexão com o Espírito Santo e faz parte dos 10 mandamentos também, é amar o próximo. É se preocupar com Ele, é se relacionar bem com aqueles que vivem ao meu redor, é não querer ganhar sempre. O Evangelho, igreja do Senhor, o Evangelho tem mais a ver com perdas do que com ganhar. A gente tem que parar de querer ganhar, mas isso só é possível com uma vida cheia do Espírito. A tua vida tem evidenciado, e se não, nós estamos vivendo um movimento aqui para que isso agora comece, quem sabe, a acontecer. Sua vida tem evidenciado que o fruto do Espírito habita aí e que você tem uma vida convertida. Lembre-se, uma árvore saudável produz fruto naturalmente. Da mesma maneira, irmãos, quem permanece em Cristo manifesta amor e todas as evidências e características deste fruto. O segundo ponto é que o fruto do Espírito Santo se desenvolve num processo. Eu lembro quando eu batizei. Pastor Tal? Olha que coisa, né? Não sei se isso ainda acontece na mentalidade de algumas pessoas, mas a maneira com que eu fui ensinado, isso trouxe essa reflexão para mim. Uma reflexão equivocada. Eu lembro quando eu batizei, eu entendo que isso de fato é o batismo, eu saí daquelas águas assim, caramba, agora eu estou sem pecado, puro. A gente acredita nisso, irmãos. O pecado habita em nós, a natureza ainda é pecaminosa. Mas a gente precisa acreditar que o batismo não é só um mergulho. E eu acredito, como pastor e como a Bíblia nos apresenta, que coisas acontecem nas águas purificadoras do batismo. Coisas acontecem ali, irmãos. E eu acredito nisso. E eu levantei dali do batismo assim, caramba, agora eu sou pecador por essência, porque Davi vai dizer lá no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, e isso é uma característica de todos nós. Mas tinha a convicção de que as águas do batismo tinham levado tudo, tinha ficado tudo ali naquele dia. E eu fiquei com a ideia de assim, caramba, agora não sou pecador mais na prática, né? Aí acordei no dia seguinte, rapaz, quanto tempo que eu estou sem pecar? Ai, já estava pecando só de pensar isso, irmão. Só de pensar isso. O João vai dizer, né? Aquele que diz que não pecou, esse já pecou, acabou de pecar. E aí, comecei a perceber umas coisas.
é que a minha caminhada tinha acabado de começar. Eu comecei a entender que as lutas, parece que elas começaram a se intensificar. Tentações antes que eu não tinha começaram a aparecer. E tentações antes que eu já tinha, parece que dobraram ou triplicaram. Os amigos que não eram da igreja, e eu tenho alguns, muitos até hoje, antes não faziam isso, mas começaram a ir lá em casa para dizer que pagavam a conta se eu fosse com eles. Então eu comecei a entender que desenvolver o fruto do Espírito, o caráter espiritual, se dá num processo de busca diária pelo derramamento do Espírito Santo. É um processo. Um dia eu vi um pastor Fernando Iglesias pregando lá no Rio, numa programação, e eu não me esqueci daquilo. Eu era recém-convertido, numa igreja, no aniversário de uma igreja, e ele falou assim: na relação com Deus, ele nos apresenta um contrato. E esse contrato, ele tem validade de 24 horas. Achei muito interessante aquilo ali. 24 horas. Quando dá 24 horas, o contrato ele precisa ser renovado. As cláusulas precisam de novo serem lidas. Esse contrato precisa de novo ser assinado, autenticado. E ali ele colocou a importância dessa relação com o Senhor, com Deus, com o Espírito Santo, que também é Deus, de maneira diária. Nós acordamos e somos convidados pelo dono do cartório a assinar de novo esse contrato. E quando assinamos, somos lembrados por ele que esse contrato tem uma duração, e são 24 horas. Assinamos esse contrato, e ele serve para aquele dia. E o que está descrito nesse contrato? Hoje eu escolhi andar com o Senhor. Hoje o Senhor vai guiar os meus passos. Nenhuma decisão que eu for tomar será tomada sem antes consultar aquele que me ofereceu esse contrato. Só que ele tem validade de 24 horas. Amanhã nós temos que assinar de novo. É um processo de avanços e recuos. Eu entendo, porque não nasci num lar cristão, entendo que alguém que está no primeiro ano de caminhada, e é importante que você também aprenda isso, tá? 2 anos de caminhada, 3 anos, é uma utopia pensar que ele vai ter a mesma experiência com o Senhor de alguém que está na igreja há 40, 30, 50 anos. Não tem como exigir isso. Mas também entendo, irmãos, que alguém que já está na caminhada há 10 anos, há 20 anos, o apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele falava como menino. Agora que ele é homem, ele agora se comporta como homem. O que ele está dizendo aqui, irmãos, de maneira simbólica, antes o meu comportamento espiritual era esse, mas nesse processo de desenvolvimento espiritual, eu não posso continuar da mesma maneira que eu era quando eu fui encontrado pelo Senhor. Repito, se eu chego aqui hoje com as mesmas roupas que eu fui encontrado pelo Senhor, com o mesmo corte de cabelo, usando as mesmas palavras, nem aqui eu estaria em cima desse lugar, abrindo e falando da palavra de Deus. Então nós precisamos refletir sobre isso, irmãos, de que vir aqui hoje, é importante que você que está em casa pense sobre isso também, vir aqui hoje não vai nos empoderar do Espírito Santo da maneira que Deus quer. Amanhã você, em nome de Jesus, vai despertar, e assim nós esperamos. E se você despertar
que tipo de contrato você vai assinar e que tipo de contrato você tem assinado? Que tipo de contrato? O fruto do Espírito se dá, se desenvolve no processo. Ele não nasce maduro. Ele cresce com o tempo, não é? Lá em João capítulo 15, Jesus nos ensina que precisamos permanecer nele. Não é ir até ele somente, ou ser encontrado pelo Senhor. Mas depois de ser encontrado pelo Senhor, é permanecer nele. Eu gosto de lembrar que não somos nós que encontramos a Jesus. Não, irmão, Jesus não está perdido para ser encontrado. Nós é que estávamos perdidos. Então ele nos encontrou. Agora, o convite dele é que nós permaneçamos nele, a fim de que sejamos um com ele, assim como ele foi um com o Pai. Aliás, isso fez parte da sua oração antes do Calvário. Senhor, eu oro por esses, os discípulos, mas oro também por aqueles que ainda virão. Orou por nós. E na sua oração, Jesus disse o seguinte: Senhor, que eles permaneçam em Ti. Permanecer. E só é possível ter dependência de Deus se permanecermos nele. E como nós podemos permanecer no Senhor? É na comunhão diária, irmãos. É na oração, estudo da palavra, estudo da Bíblia. Irmãos, nós não podemos ser a geração, mais uma geração que vai todo mundo morrer e vai ter que vir outra geração para Jesus voltar. O pastor citou um texto aqui que a gente precisa pensar mais sobre ele. Está lá em Joel capítulo 2, lá no verso 28. A gente dá muita ênfase nos acontecimentos naturais. Você já percebeu? Que até em nosso meio tem muitos, até terroristas espirituais. O Papa dá um espirro no Vaticano, acabou, Jesus está voltando, meu irmão. Mudou o presidente da América, já era. Esse é o último. Eu estou na igreja há 21 anos, tenho ouvido que vai ser o último, irmãos. Há 21 anos ouvindo isso. De alguns terroristas aí que gostam de olhar para os acontecimentos naturais, mas há um sinal, e esse é o maior sinal da volta de Jesus, que está descrito em Joel capítulo 2. E acontecerão que naqueles dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Esse é o maior sinal da volta de Cristo. Não é o que acontece lá fora, irmãos. É o que acontece aqui. Sabe quando Cristo vai voltar? Porque não há mais profecia de tempo para se cumprir. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Isso significa que o tempo para Ele não é como o tempo é para nós. Ele não se limita a tempo e espaço, Ele é eterno. As profecias, poucas que ainda faltam se cumprir, Ele pode estalar o dedo e se cumprir em um dia, irmãos. Ele é Deus, é de Deus que estamos falando. Ele não se limita como nós nos limitamos. Ele não está na caixinha da limitação, onde um mosquitinho pica a gente pode morrer. Ele é Deus. Você precisou talvez de condução para vir aqui. Você precisou comer arroz e feijão hoje. Ele não precisa disso. Ele precisa dormir. Deus não precisa dessas coisas. Esses 10 dias de clamores precisa despertar a nossa vida, irmãos, para algo importante. Os dons espirituais são importantíssimos para o desenvolvimento, para o avanço do reino de Deus, para os movimentos que precisamos fazer, e Ele derrama, a Bíblia diz, como Ele quer, para um fim proveitoso.
Mas enquanto não desenvolvermos o caráter espiritual, que tem que ver com o fruto do Espírito, não há dom. Pode ter talento, mas dom? Não. O que há é ego, e não dependência. O que há é gente querendo ter tapinha no ombro, reconhecimento daquilo que precisa ser somente para ele. Eu tenho aprendido, irmãos, que eu não me preocupo mais por onde eu passo, se as pessoas vão se lembrar de mim. Já me preocupei com isso. Minha preocupação tem sido, quando eu for embora, eles vão se lembrar de Jesus. Essa é a minha única preocupação. Quando sair daqui hoje, eu estou preocupado se tu vai se lembrar do meu nome. Eu não estou preocupado não, irmãos. Minha preocupação é se tu vai sair daqui pensando em Cristo. É nele. Porque é para Ele. É tudo para Ele. Ele precisa ser o centro da nossa vida. É através, irmãos, dessa relação que o caráter é moldado. Desenvolva o hábito diário de orar. Busque transformação, não apenas emoção. Busque transformação, não apenas emoção. Se você quer ficar emocionado, não é na igreja adventista que você, não é aqui que você tem que procurar. Tem outros lugares. Aqui precisa ser lugar onde as pessoas buscam transformação, e elas precisam encontrar. Os frutos do Espírito também precisam se manifestar nos conflitos. Porque é fácil ter paz, irmãos, quando tudo vai bem. O verdadeiro teste do fruto do Espírito, irmãos, é na pressão. É quando somos lançados na cova, na fornalha, é que vamos de fato demonstrar se a nossa vida é teórica, se ela é uma linda filosofia, um compêndio de 28 doutrinas, ou se de fato vivemos na prática aquilo que lemos e acreditamos. Eu costumo dizer, inclusive, que são nas covas e nas fornalhas que nós temos as nossas maiores experiências com Deus. Mas isso só é possível como Daniel, quando como Daniel estivermos cheios do Espírito Santo. Quando ele foi lançado na cova, ele não foi começar, quando ele ficou sabendo do decreto, diz a palavra de Deus em Daniel 6:10, ele não foi iniciar a sua oração, buscar ter início de comunhão. A Bíblia diz que ele foi para casa, abriu as janelas para que todos pudessem ver, e foi fazer o que estava acostumado a fazer. Um soldado não deve se preparar para a guerra quando a guerra estoura, irmãos. E a gente tem sido esse tipo de soldado, sabe? Muito preocupados com programas, às vezes, não são ruins, com cor de parede, com o que o outro veste, ao invés de nos preocuparmos com a nossa comunhão com Deus. O amor, na verdade, se manifesta quando somos ofendidos. É a oportunidade dada pelo Espírito de manifestar amor. Porque manifestar amor por um filho, amigo, eu sou pai. Eu sou pai. Manifestar amor por um filho qualquer um faz, não precisa ser crente não, não precisa ser cristão para isso não. Mas o amor, que é o fruto do Espírito, ele se manifesta mesmo quando somos ofendidos. Como temos reagido na ofensa. A mansidão, ela é manifestada quando somos provocados.
O domínio próprio quando somos tentados. É nas crises, igreja, que mostramos quem realmente controla a gente, se é a carne ou se é o espírito. E são também nas crises as maiores oportunidades do Espírito Santo se manifestar através de nós. E por último, é que o fruto do Espírito na vida de um crente causa impacto poderoso e eterno na vida de outra pessoa. Um cristão cheio do Espírito constrói pontes, não muros. Ele é um facilitador. Um cristão cheio do Espírito é um cristão golfinho. Sabe como é que é? Não um cristão tubarão. Sabe como é que é? Cristão tubarão. Está o cardume aqui, tubarão chega. O que acontece com o cardume, irmãos? Puf! Ninguém fica. Cristão tubarão. O golfinho é aquele que todo mundo gosta de estar pertinho. Parece ser indefeso. Parece. Mas não é. Cristão cheio do Espírito é aquele que constrói pontes. As pessoas, grava isso aqui. As pessoas gostam de estar perto de um cristão cheio do Espírito Santo. Se você é daqueles, se gosta de mim, problema, não gosta de mim, problema, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu tô nem aí, amigo, é muito provável que está faltando fruto do Espírito na sua vida. Porque eu estou aí sim. Eu me preocupo com o que as pessoas vão pensar sobre mim, sim, irmãos. Porque não é através do que eu falo que vai mudar a vida de alguém. É através de como eu vivo. As palavras, ela até tem uma importância. Mas você já ouviu que o testemunho arrasta. Um cristão verdadeiro leva a esperança, o cristão cheio do Espírito leva a esperança onde há desânimo. O cristão cheio do Espírito reflete o caráter de Cristo. Fruto do Espírito, igreja, não é opcional. Não é opcional. É essencial. Não é somente aquilo que a gente vê externamente, e é importante, mas sobretudo aquilo que acontece internamente, para que externamente possamos demonstrar os frutos, porque pelos seus frutos conhecereis. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, nesse mesmo livro: agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Deixa eu contar uma história para você, desculpe o tempo, o horário, mas 5 minutinhos, dá para mim aí? É possível? Preciso ficar no horário, porque senão vocês não me convidam mais, né, irmãos? Um dia, estava começando o ministério, lá no Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma viagem a São Paulo, com os pastores aspirantes. E pastor de família pobre, como é o meu caso, chega no ministério, irmãos, só com a roupa do corpo e algumas poucas roupas. E eu não estou exagerando. Não sei se foi assim parecido com o pastor tal, mas eu cheguei no Rio com as minhas roupas do corpo e minha esposa e 2 malas com roupa. Não tinha nada, 0 centavo na conta. Até os móveis poucos que eu tinha na Bahia vendi para terminar de pagar o curso. E chegamos sem dever nada, graças a Deus, porque o cristão não pode ter dívida. Pelo menos a gente precisa trabalhar para isso. E aí, irmãos, o pastor chega no distrito, no ministério, como vai fazer sem carro? Eu não tinha carro, eu comecei a ir andar de ônibus mesmo. Meu irmãozinho arrumou uma bicicleta para mim. Aí um dia, um irmão
Um irmãozinho olhou para mim e falou assim: pastor, ele nem era do meu distrito, mas era alguém que a gente tinha uma relação. Eu falei: pastor, eu quero te dar um presente. Olha, depende do presente, irmão. Ele: pastor, eu comprei um carrinho e eu queria dar para o senhor de presente. Eu falei: mesmo, irmão? Eu falei: é para abençoar o seu ministério. Eu vejo o senhor trabalha, tá aí correndo. Era um Ford Ka, irmãos, daquele ano 2000, baratinha, sabe? Parecia uma tortuguita, bonitinho, carro mais econômico que eu já tive, o carro que eu mais tempo fiquei, até 100 dias. Antes de vir para o Espírito Santo, meu carro era um Ford Ka. E ele me deu esse carro. E quando chegou lá no mês de outubro, é que eu fui a São Paulo fazer essa viagem. E aí eu morava numa casa assim de rua. E eu não sei por que cargas d'água. Eu sou carioca, irmãos. Você não vai no Rio, nunca faça isso, tá? Eu deixei o carro, escolhi deixar o carro naquela semana que eu ia estar fora no portão, em vez de deixar na garagem. Deixei no portão de casa. E aí, meu vizinho, Edson, o nome dele, meu vizinho tinha um carro maior. E lá no Rio de Janeiro usa-se muito GNV. Usa-se muito isso lá. E na época que era um pouco mais barato, inclusive, isso em 2019. Ele, 2018 para 2019, a gente estava sentindo um cheiro de gás, sabe, irmãos? Uns dias antes. E os vizinhos falando com ele: rapaz, vai fazer manutenção desse gás. Ah, não, eu vou, não está acontecendo nada não. Já teve uma negligência aí, né? Não quis ir, ele tinha uma condição legal, ele podia fazer. E eu lá em São Paulo, a minha esposa ligou para mim, ela trabalhava na associação, voltando em casa. E o que aconteceu? O vizinho saiu com o carro e na esquina de casa, o carro dele, irmãos, começou a sair gás, ele teve que sair correndo e graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas o carro dele simplesmente explodiu. Você deve ter visto aí na reportagem acidente de GNV, o que acontece, né? Um posto de gasolina, vai tudo para os ares. Por incrível que pareça, irmãos, aí teve umas janelas com impacto dos vizinhos que quebraram. Uma peça do carro dele voou, assim, ó, atrás. E não era qualquer peça. Eu esqueci o nome daquela peça que protege o motor por baixo, ferro. Amigo, uma peça pesadíssima voou. Então, amigo, e adivinha onde caiu, irmãos? Adivinha onde caiu? Em cima do carro, irmãos. Irmão, minha esposa ligou para mim, falou assim: vida, tenho uma notícia para te dar. Graças a Deus a gente não é pegado a coisas, irmãos. Eu estou pegado a outras coisas, mas a coisas não. Ela: vou te mandar uma foto para você entender. Aí mandou a foto do carro para mim. Eu falei: o que aconteceu aí? Alguém ficou chateado comigo e meteu uma marreta no carro aí? Ela: não, vida, eu vou te contar o que aconteceu. O carro do vizinho aqui explodiu, quebraram alguns vidros e detonou o carro aqui. Já era. O carro tinha seguro, mas não tinha condição alguma de pagar a franquia, irmãos. Nesse período ainda não tinha cama, e não tinha guarda-roupa, tinha essas coisas. Tinha colchão que dormia no chão, fogão, porque tem que comer, e uma geladeira que tinha sido doado, tudo doado. Tentando juntar alguma coisinha para poder comprar alguma coisinha para casa. E aí eu lembro quando eu cheguei da viagem, 2 dias depois, eu falei: deixa esse carro aí, vou chamar o guincho e o guincho leva. O guincho foi lá, levou, e aí mandou o orçamento depois. Era um carro velho, mas, irmãos, era quase o preço do carro que o irmão tinha dado. Era praticamente o preço do carro. E o seguro não deu perda total, que é uma bênção, mas total, uma bênção. E já era. Rapaz, aí ele foi lá em casa, o Edson. Bateu lá em casa, irmãos. Justo era ele pagar o prejuízo, sim ou não? Justíssimo, problema nenhum. E tá tudo certo se eu falasse: amigo. E eu lembro quando ele chegou lá em casa, irmãos. Ele entrou, eu pedi que ele bateu. Um homem negro dessa altura,
Mas eu não fiquei com medo dele não, tá? Eu pedi para ele entrar. Ele ficou meio envergonhado, eu chamei ele. Eu conhecia, de vez em quando a gente conversava sobre algumas outras coisas da vida, né? Ele já sabia que eu era pastor. Eu gosto de me apresentar quando eu chego numa casa nova, eu bato no vizinho lá, eu sou pastor, estou à sua disposição, se você precisar. Eu gosto de fazer isso. E eu falei, e aí, Edson, você está bem? Você se machucou? Como é que está a sua esposa? E seu carro? Tinha seguro? Eu me preocupei com ele. Eu acho que isso é o mínimo, não tem nada demais nisso, irmãos. E ele falou assim, eu vim aqui para negociar como vai ficar o prejuízo, para eu tentar pagar, porque esses vidros aí dos vizinhos, estou pagando tudo, eu não sei como eu vou pagar. Aí eu disse assim para ele, Edson, eu não sei como vai ser com os outros vizinhos, mas Deus vai me ajudar para me dar alguma maneira de eu conseguir pagar esse prejuízo aqui. Eu queria que você descansasse. Você não vai ficar com esse prejuízo aqui, não. Eu queria que você descansasse, não precisa pagar. O camarada de 2 metros de altura começou a chorar na minha frente, e abriu o coração dele para mim. Esposa com depressão. Eu lembro que eu quase não via a esposa dele mesmo, só ficava dentro de casa. Tinha que pagar o prejuízo do carro, não tinha seguro. Me falou que tinha 2 meses que ele tinha tirado o seguro para mudar para outro, estava sem seguro. E aí eu tenho certeza que o Espírito Santo conduziu aquela conversa ali, irmãos. Eu falei com a associação, o que aconteceu com o carro. Não contei para ninguém. Não gosto de ficar fazendo muito alarme. E aquele irmão que tinha me dado o carro, você lembra dele? Irmão Ócio, o nome dele. Pode falar o nome, coisa boa tem que falar. Ele me procurou e ficou sabendo que meu carro tinha dado BO. E pagou todo o prejuízo do carro lá. Falei, irmão, não precisa, a gente vai dar um jeito. E não, eu faço questão. Deus falou comigo para fazer. Eu comecei a estar mais tempo com o Edson. Eu pude entrar na casa do Edson, nunca tinha entrado ainda lá. Depois de uns 2 meses desse evento, eu comecei a dar estudo bíblico para ele. O Edson hoje é diácono da igreja lá no Rio de Janeiro, irmãos. A esposa dele é diretora do Ministério da Mulher lá. O Espírito Santo conduzindo e lembrando para mim que o Evangelho, irmãos, é um chamado para, se for necessário, perder para ganhar. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender isso. Você chegou hoje aqui, é a primeira vez que eu estou vendo você, eu não conheço. Mas você sabe como anda a sua relação com o seu Senhor. E esse movimento de clamor aqui é um movimento em que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, homens e mulheres, que estão dispostos a viver uma vida centrada nele. Eu sei que não é fácil. Também não é fácil para mim. Também não é. Não é mesmo, irmãos. Não é mesmo. Permanecer ao lado do Senhor, ainda que, apesar de, não é simples. Confiando nele, buscando ele, não é simples. Mas ou é isso, ou para nós, no final das contas, será nada. Ou é isso, e isso vai nos empoderar para que possamos viver um dia com ele para sempre, ou não será nada. A gente vai ter uma música, parece, não é? Eu quero convidar a jovem para cantar aqui. Eu queria fazer um apelo para você, igreja. Eu vi que tem movimento da Semana Santa aqui, o
foco da Semana Santa. E sabe, irmãos, que essa semana precisa ser uma semana muito especial assim para você e para essa igreja. Mas coisas grandiosas podem acontecer na sua vida e na vida dessa comunidade quando a vida da igreja ela está centrada em Cristo, cheia do Espírito Santo. E eu quero fazer um convite para você. Se você não concorda com as minhas aplicações, que foram em decorrência de estudo e de reflexão e de oração, fique com a Bíblia que lemos hoje. E com base no texto que lemos hoje, nos textos que lemos hoje, eu quero te fazer um apelo. Você quer se levantar da onde você está e dizer para o Senhor: Senhor, não quero mais essa vida morna. Não quero só ser mais gente que frequenta a igreja, mas eu quero ser a própria igreja. Eu quero, Senhor, que os meus vizinhos gostem que eu more ao lado deles. Eu quero que os meus irmãos que compartilham a fé comigo gostem de estar perto de mim. Eu quero que minha família ame quando eu chego em casa. Eu quero poder, quando a minha boca abre, as pessoas possam perceber que o Senhor encheu ela com a tua palavra. Enche-me, Senhor. Você quer fazer isso? Você quer fazer esse pedido para Deus? Se você quiser, eu quero orar com você aqui. Parece que somos poucos, né? Mas eu creio que Deus está aqui neste lugar, enchendo este lugar com a sua presença. E se você quiser vir aqui e aproveitar esse momento para ter uma reconexão com o Senhor, aproveite esse tempo, escuta esse louvor e vamos orar juntos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele
quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Que o fruto do Espírito tome posse da sua vida e da minha, irmãos. Só é possível desenvolver o fruto do Espírito diariamente. Esse é o contrato. Dura 24 horas. Aproveite este tempo que estamos vivendo aqui para colocar a sua vida em dia com Deus. E ao fazer isso, colocar também a sua vida em dia com aqueles que vivem próximo de você. Perdoando, pedindo perdão, abraçando, mas o fruto do Espírito é amor, paciência, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar. Pai, nós amamos o Senhor. Aliás, como filhos do Senhor, nós precisamos desenvolver mais, verbalizar isso, dizer que amamos o Senhor, mesmo vacilões como somos, corrompidos como somos. Queremos dizer nesta noite: nós amamos o Senhor. O Senhor é a nossa vida. Aliás, não haveria vida em nós se não fosse o Senhor. E como seus filhos, queremos nesta hora aproveitar que aqui estamos conversando com o Senhor, pedir que o Senhor uma vez mais perdoe os nossos pecados, lance-os nas profundezas do mar, como o Senhor sabe muito bem fazer. Não se lembra mais deles, para que possamos ter condições de acessar o divino, porque o pecado causa separação entre nós e o Senhor, mas ele também nos afasta uns dos outros. Uma vida de pecado é uma vida que está longe do teu espírito. Aprendemos isso hoje, mas aprendemos também que o Senhor anseia derramar sobre a tua igreja. Isso significa nós, eu, o teu Espírito Santo. Aliás, o Senhor anseia muito mais derramar sobre nós do que nós temos ansiado buscar. O céu está aberto, a promessa do Consolador foi dada e cumprida há cerca de 2000 anos atrás, e está à nossa disposição, está ao acesso de todos, crianças, adultos, idosos, jovens, adolescentes, todos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos sair daqui desejosos, imbuídos pelo Teu Santo Espírito, motivados pelo Teu Santo Espírito a viver uma vida centrada no Senhor. Que o Senhor desenvolva o Seu caráter em nós. Que Teu Espírito, Senhor, seja visto em nós. Que as pessoas, ao olhar para nós, como elas não conseguem ver o nosso coração,
não conseguem ler a nossa mente, elas possam olhar para nós, perceber, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, eu preciso me aproximar dele, eu preciso estar próximo dela. Que a nossa vida cheia do Teu Espírito Santo possa, ó Deus, impactar outras tantas vidas. Aqueles que vivem próximo de nós possam, ó Deus, ao ver em nós o Teu Espírito Santo, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito e as características do fruto, essas pessoas possam dizer: eu quero beber dessa água também. Ó Senhor, faça isso em nós. Nos ajude a sair da teoria, dessa filosofia bonita em que muitas vezes falamos e alguns até sabem de cor. Nos ajude a sair disso para a prática, como foi com os 4 amigos lá do paralítico que quebrou o telhado para levá-los até Jesus, como foi com Daniel, quando soube de um decreto de morte, permaneceu fiel ao Senhor, como foi com os amigos de Daniel, como foi com o apóstolo Paulo, que dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como foi com os heróis da fé, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, homens que não receberam aquilo que lhe foi prometido aqui em vida, porque eles permaneceram, porque almejavam uma pátria maior, como diz o Apocalipse, das características dos santos, que são aqueles, Senhor, que amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Nos abençoe, Senhor. Levanta-nos como povo do Senhor, e aqui em Tararé, para que essa geografia seja impactada a partir dessa igreja aqui. Dá-nos a tua paz, leva-nos na tua companhia, traga o teu povo aqui amanhã, para receber mais gotas e gotas e gotas das chuvas que o Senhor anseia derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe você. Bênção do Senhor, louvado